Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 12 de setembro de 2023, já quase às 22 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los todos felizes, sorridentes, satisfeitos, reinando em vida, crescendo cada vez mais em graça e no conhecimento de Deus. Preparados para ouvir a mensagem do Evangelho da graça de Deus, este alimento sólido, esta sã doutrina, esta palavra da verdade, que faz com que cada dia mais nós vamos avançando, vamos prosseguindo, andando por fé. Então, o tema da mensagem de hoje é o Cristo ressuscitado, escândalo para os religiosos. Eu gostaria que você ouvisse essa mensagem até o fim. Principalmente você que é um religioso, que frequenta um templo religioso, que pertence a uma instituição evangélica, que frequenta as sinagogas, você que ainda procura estar debaixo dos preceitos dos homens, você que ainda vive na prática dos rudimentos, fazendo tudo quanto Cristo Nazareno fez, esquecendo que ele veio para cumprir a lei. Ele veio fazer aquilo que os judeus, que era povo de Deus, não conseguiram fazer. Somente ele estava apto a fazer. Então ele diz: eu vim para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei até que dissesse: está tudo consumado. Ele disse: eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles estavam totalmente perdidos, sem saber o que fazer. Eram 613 leis do Torá, 365 eles teriam que fazer e não estavam conseguindo, e as outras 248 tinham que deixar de fazer e também não conseguiam fazer. Foi preciso que o Verbo se fizesse carne e viesse e habitasse entre eles que os judeus. Então, o Cristo ressuscitado, escândalo para os religiosos. Eu vou mostrar a essas pessoas que eu disse aqui ainda há pouco, que estão dentro desses lugares, por que o Cristo ressuscitado se tornou escândalo para vocês. E vocês talvez não vão entender, porque não tem ainda a mente ativada, não são salvos na mente. Mas aqueles da graça de Deus, que têm a mente ativada, que foram salvos na mente, eles já sabem, eles vão entender o porquê o Cristo ressuscitado, que apareceu a Paulo e trouxe a revelação do Evangelho da graça de Deus, se tornou escândalo para os religiosos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, diz assim: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados tanto judeus como grego, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Querido Paulo, o apóstolo da graça de Deus, que recebeu com exclusividade essa revelação, tão somente ele recebeu esta revelação do Cristo ressuscitado. O evangelho dado aos 12 apóstolos era o evangelho da circuncisão para o mundo de Israel, que hoje
o sistema religioso continua pregando o evangelho da circuncisão. Esse evangelho da graça de Deus, que Paulo recebeu por revelação, tanto para os gentios quanto para os demais, para que não houvesse mais separação entre um e outro. Porque até então havia uma cortina, havia uma separação entre os judeus e todos os demais. Esse evangelho da graça de Deus, recebido por Paulo, ele veio descortinar, veio fazer com que nos tornássemos todos um só, uma unidade, vivendo uma só fé, um só batismo, num só Espírito, tendo Ele como Senhor. Diz a palavra que uns diziam, eu sou de Paulo. Outros naqueles dias diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro. Mas Paulo estava dizendo, todos são do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. Todos são dele, todos pertencem a ele. Paulo diz, dizendo todos as mesmas coisas, e que jamais houvesse o que divisões entre eles, que eles fossem unidos num mesmo sentimento e num mesmo parecer. Está aqui no versículo 10, olha o que diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. Hoje o evangelho deveria ser somente um, o da graça de Deus. Esse revelado a Paulo. O evangelho da circuncisão ficou para trás. Ele teve a sua importância. Ele foi destinado a uma época, a um povo. Até que o Cristo Nazareno cumprisse, como ele cumpriu, e dissesse, está tudo consumado. Agora é o evangelho da graça de Deus. Era este que devia prevalecer, mas não. Está aí dentro do sistema religioso o evangelho ainda da circuncisão. O evangelho que faz acepção de pessoas, que faz separação entre um e outro. Um evangelho discriminatório, desfaz de todas as outras religiões. Somente eles estão certos, somente eles vão para o céu. Tem que passar por eles se a pessoa quiser ir para o céu. Esse é o entendimento deles, é o que eles ensinam, é as doutrinas criadas por eles. Mas nós, da graça de Deus, estamos aqui para combater este sistema doutrinal, para que as pessoas entendam que nós somos todos um só. Um só em quem? Nele. Não há separação, não há divisão. Devemos ser todos unidos numa só fé, num só Espírito, e falando sempre as mesmas coisas. E que não haja entre vós divisões, para que sejam unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Mas há uma divisão. Esse evangelho do sistema religioso, ele causa uma divisão. E é interessante que entre eles mesmos há divisão. Entre eles mesmos. Mesmo sendo o evangelho da circuncisão. O Nazareno veio para os judeus. Ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para o seu próprio povo. E quem era o povo dele? Eram os judeus. Mas quando ele morre e ressuscita, ele agora é de todos. Ele agora é de todos. O ressuscitado é de todos. Não há mais gregos, não há mais bárbaros, nem citas, nem judeus. Ele é de todos. Cristo crucificado
que era escândalo para os judeus, os gregos da época achavam loucura. Paulo veio não com sabedoria de palavra, com vãs filosofias e palavras sublimes, como a gente vê dentro dessas sinagogas. Os pregadores da circuncisão, com as suas retóricas, com as suas filosofias, com as suas vãs palavras, com formação psicológica, com formação de oratória para impressionar os seus ouvintes e fazer com que eles acreditam nesse evangelho da circuncisão pregado por eles. E as pessoas que lá estão, que são filhos de Deus, vivam na prática das obras. Então Paulo diz: eu não vou a vós com sublimidade de palavra, com vã filosofia, para que a sua pregação, a pregação de Paulo, não tornasse vã a cruz de Cristo. E o que eles fazem hoje, dentro desses lugares, é tornar vã a cruz de Cristo. Eles anulam a cruz de Cristo, o sacrifício que ele fez, porque eles têm umas doutrinas essas que são rudimentos, que são preceitos, para que possa ajudar o homem a ser salvo, dentro do entendimento deles, seguindo o rito de aceitar Jesus como Salvador, de se batizar em águas para arrependimentos de pecado, quando o pecado era transgressão da lei, participar de uma cerimônia que eles chamam de ceia, que na verdade, se é que tinha que ter, seria a Páscoa, com os elementos da Páscoa, não com um pedaço de pão, que eles dizem representar o corpo de Cristo, e um suco de uva, que eles dizem representar o sangue. Isso é uma heresia. Paulo não mandou que ninguém ceasse, e nem tampouco o Cristo. O que ele fez foi realizar a última Páscoa. E a Páscoa era para os judeus. E a Páscoa era realizada uma vez por ano. E a Páscoa tinha os seus elementos próprios para a realização dela. Então, esse evangelho aí torna nulo o sacrifício de Cristo. Como se o que ele fez de nada adiantou, mesmo ele tendo dito: está tudo consumado. E essa é a mensagem que Paulo pregou: não tornassem loucura para os que criam. Mas Paulo disse: mas poder de Deus. Da mesma forma que o Cristo crucificado era escândalo para os judeus, o ressuscitado tem sido escândalo para os religiosos, principalmente os religiosos evangélicos. Ele tem se tornado. Quando nós pregamos o Cristo ressuscitado, somos mal vistos, somos olhados com desdém, somos discriminados, somos chamados de herege, somos chamados de desigrejados, somos chamados de anticristo, de falsos profetas, porque pregamos o Cristo ressuscitado. Então, o Cristo ressuscitado tem se tornado escândalo para os religiosos, principalmente os religiosos evangélicos. Eles preferem viver antes da cruz. Eles preferem viver antes da cruz, porque o que eles fazem dentro desses lugares é viver antes da cruz. Tudo quanto Cristo Nazareno fez, eles têm que fazer. Eles dizem que tem que seguir a Cristo. E seguir a Cristo é fazer tudo o que o Cristo Nazareno fez. Por isso que lá dentro desses lugares há cerimoniais, batismo, ceia do Senhor, apresentação de criança. Lá dentro desses lugares tem dízimos, tem oferta, quando o evangelho deve ser pregado de forma gratuitamente. Lá dentro desses lugares tem sacrifícios. Lá dentro desses lugares, cada um tem que carregar a sua cruz, porque é isso que eles dizem. Tem que pagar o preço. Eles dizem: tem que pagar o preço. Tem que ir a monte, tem que jejuar, tem que fazer campanha.
Tudo isso era na lei, era antes da cruz, por isso que eles vivem ainda antes da cruz, fazendo obras debaixo de fardos e de rudimentos, pregando e vivendo o evangelho da circuncisão. Esse evangelho que era para o mundo de Israel, como está escrito em Marcos capítulo 16, 15. Ide por todo o mundo. Que mundo é esse? O mundo de Israel. E pregai o quê? Aquele evangelho da circuncisão, para que todos eles fossem alcançados por aquele evangelho e fosse salvo na mente, para que fosse escapado da grande tribulação que viria e do juízo de Deus que viria, como veio no ano 70. Fazendo quase tudo o que o Nazareno fez. Nós não fazemos nada do que o Nazareno fez, mas temos que tão somente crer. É isto que nós da graça fazemos. Cremos porque fomos justificados e andamos pela fé. E então tomamos posse. Tudo quanto ele fez é uma verdade, deveria se fazer. Ele veio para cumprir tudo aquilo, mas eu não tenho que fazer o que ele fez. Tudo foi consumado. Eu tenho que tão somente crer. Então, eles que lá estão, ao invés de fazer o que eles fazem, eles deveriam andar por fé e tão somente crer. Porque é isso que nós, da graça de Deus, fazemos. E tomamos posse de todas as conquistas espirituais lá na cruz. Essas são as nossas conquistas. As conquistas são espirituais. O que os que andam e vivem por fé, reinando em vida, crescendo na graça e no conhecimento, entendendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, vivendo o seu reino que está dentro de cada um de nós, descansando tão somente no Senhor. Por causa de todas essas coisas, o ressuscitado tem sido escândalo para os religiosos, principalmente os evangélicos. Quando nós dizemos isso, reinamos em vida. Quando dizemos para eles que somos salvos na mente, que salvação é na mente. Quando dizemos para ele que nós crescemos cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Quando dizemos para ele que Deus é soberano, que tudo é a vontade de Deus. Quando dizemos para eles essas coisas, isso se torna escândalos para eles. Então, assim como nos dias de Paulo, o que ele pregava foi escândalo para os judeus e loucura para os gregos, hoje o evangelho da graça de Deus revelado a Paulo tem se tornado escândalo para os religiosos, principalmente os evangélicos. Eles não veem um evangelho sem oferta e dízimo. Eles não veem um evangelho sem um templo. Eles não veem um evangelho sem a figura de um líder religioso com título de pastor, apóstolo, evangelista, presbítero e outros mais. Eles não veem um evangelho como esse da graça que nós pregamos, sem liturgias, sem ritos, sem cerimoniais. Todas essas coisas têm que ter. Todas essas coisas fazem parte desse compêndio que eles realizam dentro dessas sinagogas. Evangelho para eles é isso. Se quer ser salvo, tem que fazer isso. Se quer ser salvo, tem que ir para uma instituição evangélica, tem que frequentar um templo, tem que fazer todas essas coisas se quer ser salvo, porque salvação para eles é no corpo, é na carne e no sangue. E eles dizem, você tem que consagrar, você tem que santificar, porque eles creem numa ressurreição, eles creem num arrebatamento. Quando na verdade, tudo isso aqui está, vai para a sepultura, para o inferno, segundo Jó 8:9, e de lá nunca mais vai subir. O que está aqui revestido de carne e sangue, que é o nosso espírito, Eclesiastes 12:7, volta para Deus, porque foi de lá que veio. Então, vocês da graça de Deus
estão dizendo que pode se fazer o que quer. Não, nós não estamos dizendo isso. Nós vivemos a liberdade nele. Não vivemos na libertinagem, porque somos espirituais. E Paulo, que recebeu esta revelação, ele diz que os espirituais não vivem na prática das obras da carne. Essa é a diferença. Nós combatemos a libertinagem. Nós combatemos as obras da carne. Mas eles dizem que graça é libertinagem, que se pode fazer tudo o que quiser. É problema teu se você quiser fazer. Você é carnal, o carnal vive na prática das obras da carne. Mas os espirituais não. Os espirituais entendem o mundo espiritual de Deus. E vivem tão somente guiado e dirigido por ele. Romanos 8,14. É ele quem nos guia. Nós não temos homem como Senhor das nossas vidas, como cabeça sobre nós. Nós não temos. É o Cristo ressuscitado, é o Espírito que nos dirige, que nos guia, que nos faz entender todas essas coisas. Então esta é a palavra de hoje. Cristo ressuscitado, escândalo para os religiosos, principalmente os religiosos evangélicos. Esta é a palavra. Se gostou, dê um like, divulgue e compartilhe. Você que não é inscrito, ajude este canal a crescer. Meu muito obrigado. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.